seu negócio e do Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais do que uma escolha financeira, o Sicoob Vale do Vinho é uma opção. Hoje inicia um programa todo especial. Aliás, nós teremos 4 edições de programas especiais aqui na sua Rádio São Francisco. Isso mesmo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma série de entrevistas especiais comandados pelo comendador Luiz Antônio Cuiava, eu, Beverly Rocha, o jornalista Daniel Lucas Rodrigues, que também é coordenador de jornalismo da tua Rádio São Francisco. Estamos todos a postos. O primeiro candidato que inicia a série aqui, já vou colocar trilha para caracterizar, Felipe Grimmelmaier, do MDB, abrindo para as considerações iniciais. Uma série de de entrevistas que inicia hoje, consecutivamente com cada candidato. São 4 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. A série inicia com Felipe Grimmelmaier hoje. Na sequência vem Scalco, Denise e Adiló, na ordem de livre combinação. Daniel Lucas Rodrigues, vamos começar entrevistas aqui no programa já? Muito bom dia, Beverly. Bom dia, comendador Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também ao candidato Felipe Grimmelmaier, do MDB, da coligação Somos Mais Caxias, que tem candidato a vice o Michel Piloneto. Bem-vindo novamente, Felipe, aqui à tua Rádio São Francisco. Sempre um prazer tê-lo entre a gente. Bom dia aos ouvintes e internautas da tua Rádio São Francisco. Um prazer, Daniel, Cuiava e Beverly, poder estar aqui com vocês. Num momento muito especial, um momento importante, um momento que a gente, inclusive, percebe o crescimento da campanha nas ruas. Isso é muito importante para esse momento. A gente mal começou a campanha, ela já entra numa reta final, porque faltam 3 domingos para a eleição. Então, quero agradecer muito o convite de vocês. Uma eleição que começou com um debate na Rádio São Francisco, Então, a gente tem... E refuta de muita importância essas oportunidades que vocês abrem para as candidaturas, porque a gente consegue chegar num grande número de pessoas e mostrar aquilo que a gente pensa e a visão que a gente tem de Caxias do Sul. Então, muito obrigado pelo convite. Felipe, aqui no Vitrine de Negócios desfilam pessoas que a gente busca que o nosso ouvinte possa se inspirar neles, Quem foram os grandes inspiradores para você hoje ser candidato do PMDB às eleições para prefeito de Caxias do Sul? E quem é Felipe Grimmelmaier? Bom, grandes inspirações eu tenho algumas que me guiam, que eu procuro cada vez mais me aproximar ou pesquisar sobre a sua história. Eu tenho Ulisses Guimarães como um dos grandes mentores desse processo democrático no país. Pedro Simon convive com a gente hoje ainda e é uma grande liderança com 94 anos e sem dúvida nenhuma os caxienses aqui, José Ivo Sartori, Germano Rigoto, e um que sempre me incentivou muito a entrar na vida pública foi meu pai, Valmir Grimmelmaier. E a minha família é uma grande referência para mim também. Minha mãe, ela... Ele chegou a militar na política? Meu pai ajudou a emancipar um município na época, era distrito de Erechim, 3 Arroios. Ajudou na emancipação e depois coordenou a primeira eleição do prefeito lá e elegeram o prefeito. Então, meu pai sempre me incentivou muito e meu pai faleceu fazem praticamente 6 anos. Mas a minha mãe, a Vera, segue firme e me ajudando muito. Meus irmãos também, o Leandro e o Lucas. E o Martim, Agora tem o Martim também que está abraçado nessa campanha. Então, sem dúvida nenhuma, referências políticas, o Ulisses Guimarães, Pedro Simon, Sartório Rigoto. E não dá para deixar de lado a família, São Felipe... os grandes motivadores desse processo. Felipe, todo. aproveitando o ensejo aqui, já que está se apresentando um pouquinho, além das inspirações, por que entrou na política, o que te mantém nela, o que te faz ter o desejo de se tornar prefeito do município de Caxias do Sul? Eu, sempre que eu militei, eu estava comentando pro Cuiava a parte externa antes, Eu me filiei no MDB em 96, me filiei no partido em 96. Mas eu me lembro desses movimentos com meu pai aí desde 89, quando eu tinha 11 anos. De ir para esses encontros de
de emancipação de municípios. Na época teve um grande movimento de emancipação no Rio Grande do Sul. E aí nós íamos para mostrar a importância de emancipar algumas cidades. Aí escutava Odacir Klein, escutava Pedro Simon, escutava essas lideranças, né? E aí desde então eu estou na política, né? Desde 89. Uma criança ainda, obviamente. Mas depois, aí, quando a gente veio morar em Caxias, a família da minha mãe é toda daqui, né? A família Once é toda daqui. E aí eu comecei a militar no MDB em 92, 94. Em 92, a primeira eleição, candidatura do Sartori a prefeito. Depois, 94, deputado, e o Rigoto a deputado federal. 96, na eleição do Rigoto a prefeito. Aí, 2000 com o Sartori. E aí, me filiei em 96. Na eleição de 96, me filiei. Mas eu milito no MDB praticamente a vida toda. E desde o final da década de 80, comecinho da década de 90, então, o Felipe tem uma longa caminhada, envolvimento com a política. Nós que somos aqui de Caxias do Sul, nós já conhecemos a carreira política do Felipe, mas se você puder falar, Felipe, até para início de conversa aqui, para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo através da Rádio São Francisco, o Felipe já foi vereador, secretário municipal do Esporte e Lazer e outras demandas também, né? Eu comecei a minha militância na juventude do partido. Eu fui secretário estadual da juventude do MDB e a partir daí acho que as coisas começaram a mudar um pouco. Tive envolvimento com a política estudantil, fui presidente de bairro aqui em Caxias, no bairro que meus pais moravam, minha mãe mora lá ainda, né, no bairro Vila Verde. E depois, aí diretamente com a filiação partidária, eu fui... comecei na Procuradoria-Geral do Estado, quando o Rigoto virou governador, me convidou para fazer a assessoria administrativa da Procuradoria aqui na sede em Caxias do Sul. Aí a gente teve envolvimento com várias situações de vários municípios, né? E eu penso muito a política de forma regional, e eu acho que a PGE também teve um espaço nisso. Depois concorri a vereador, e aí a primeira vez eu não me elegi, em 2000, né? Fiz 1.001 votos, uma candidatura de última hora, e até teve um resultado interessante. E aí em 2004 concorri de novo, e aí assumi pela primeira vez, que aí depois na sequência aí a primeira como suplente, assumi praticamente o mandato todo, fiquei do início até o último ano de mandato. E aí depois na sequência me elegi mais 4 vezes, por isso são 5 mandatos na Câmara de Vereadores. Fui secretário de Esporte e Lazer em 2009, 10 e 11. Depois secretário de Governo em 2015 e 16. Presidente da Câmara em 2017. E ainda em 2017 nós criamos o Parlamento Regional, que está ativo até hoje, que é um espaço que congrega as câmaras de vereadores da região que lutam por algum objetivo em comum. Então, resumidamente, né, a minha vida política é essa. Dentro desse conceito de parlamento e tal, eu sei que você, além de Caxias do Sul, onde você ama, você tem uma visão mais externa, né? Também. Como é que você entende esse mecanismo da região metropolitana da Serra Gaúcha? Eu acho fundamental. Eu não consigo enxergar as cidades hoje vivendo de forma isolada. Não existe possibilidade para isso acontecer. E nem falo só das zonas de fronteira, né, Cuiava? Eu falo de atividades específicas. Sim. Que as cidades, uma dependem da outra. Tipo saúde, turismo, etc. Saúde é escancarado, né? Caxias do Sul como polo regional, a gente atende aqui a 49 cidades. E é uma influência regional. Mas aí a gente tem outras coisas muito grandes, muito importantes. A gente vai falar de estradas. Hoje está muito, né, no ar o aeroporto, mas eu sempre debati o aeroporto, tanto o Hugo Cantergiani como o futuro aeroporto de Vila Oliva. A localização geográfica de Caxias, e é por isso que é uma das coisas que a gente tem falado muito na campanha, que é a necessidade de Caxias do Sul voltar a liderar processos. Né? Nós temos que assumir o nosso tamanho, assumir a nossa relevância e voltar a liderar processos. Caxias perdeu isso? Na nossa visão, perdeu. E por isso que eu defendo muito a política regional. Porque nós temos diversas questões que são comuns aos municípios. E se nós pegarmos Caxias do Sul hoje, e não falo nem só do tamanho da cidade, eu falo da localização geográfica de Caxias. Nós estamos localizados muito próximos da região das Hortênsias, muito próximos da região dos Vinhedos, próximo dos campos de cima da serra, muito próximo da capital do estado e linha reta com o litoral.
Então, a nossa condição geográfica hoje, ela obriga com que Caxias do Sul assuma posições, que Caxias do Sul lidere processos. E eu acredito fielmente que a gente está pecando em não efetivar a região metropolitana da Serra. Nós precisamos ter isso, porque tu tem, inclusive, capacidade de busca por recursos no governo federal de linhas específicas para regiões metropolitanas. E nós estamos perdendo dinheiro com isso. E perdendo obras. E atingindo diretamente a população que sai de casa de manhã cedo para trabalhar, para viajar, para fazer lazer, para buscar um tratamento de saúde, com obras que faltam e são necessárias. Então, na minha visão, na nossa visão, na nossa chapa, nós temos a visão regional, ela é fundamental para o desenvolvimento das cidades. Me permite, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Tem um intervalo para ser feito? Não? Só às Já 9. foi feito? Então só às tá 9. ótimo. Só às 9. Mas, melhor ainda. A conversa flui mais. É verdade. Felipe, nós todos, aqui no Vitrine de Negócios principalmente, a gente trabalha muito sobre liderança, não é? Por quê? Porque a gente sabe, não é, que um prefeito não faz nada sozinho, um gestor não faz nada sozinho, mas ele compõe uma equipe de governo, uma equipe de estratégia de empresa, não é? Onde tem o estratégico, tático e operacional, né? Para que o ouvinte de casa, para que as pessoas que estão avaliando a sua performance, inclusive seu plano de governo, que estilo de liderança traz o Felipe para a tona aqui, para as pessoas conhecerem? A liderança, na minha visão, tem que ter equilíbrio. E ela tem que aglutinar. Nós precisamos unir forças. E isso, quando eu fiz parte do governo Sartori, que é um dos coordenadores da campanha, inclusive, né? Ele sempre nos dizia nas reuniões de secretariado, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, e ele sempre dizia, eu prefiro ter que segurar vocês do que ter que empurrar vocês. Então é liberdade. Eu acho que os secretários, a equipe de governo tem que ter liberdade para atuar, com responsabilidade, obviamente, mas a nossa gestão será de diálogo, será de unir as entidades, de trabalhar de forma em conjunto, não só o governo, mas a cidade. O município não vai conseguir fazer tudo sozinho. Quem falar que a prefeitura ou a cidade vai fazer e vai resolver todos os problemas, primeiro que vai estar falando uma inverdade. E segundo que nós dependemos muito, sim, de entidades que fazem grande trabalho nas mais variadas áreas em Caxias do Sul. E a gente pôde ver agora com essa tragédia climática o quanto as entidades foram importantes na resolução de problemas, na agilidade de chegar não só nos caxienses, mas nas pessoas que mais estavam necessitando no estado do Rio Grande do Sul. A mobilização foi muito forte aqui em Caxias. E esse é o clima da cidade, aquilo que a gente acredita, de que Caxias do Sul precisa ter equilíbrio, precisa liderar processos, e a prefeitura tem essa função de ser quem puxa toda essa movimentação. Então, a nossa visão é de equilíbrio e de liderança com união. Nós precisamos unir as pessoas, unir as entidades em prol de um bem comum, que são as pessoas. Felipe, já que estamos falando de equipe, né, o seu candidato a vice na chapa é o Michel Piloneto. Como é que foi o processo de escolha desse nome e o que você pode falar do seu candidato a vice, Michel Piloneto? Olha, primeiro que está sendo um grande parceiro de caminhada. Literalmente de caminhada, porque a gente tem caminhado muito pelos bairros e pelas ruas de Caxias, e a nossa campanha... Eu já fazia minha campanha vereadora assim, né, de caminhar, de conversar com as pessoas, de ter um contato direto com o público. E o Michel também faz isso, né? E a gente fechou muito nessa questão. Mas eu faço questão de ressaltar a união do MDB com o PSD, porque são dois partidos nacionalmente muito grandes, né? O MDB em Caxias do Sul tem uma história muito grande, né? Com os últimos 2 governos do prefeito Sartori, de 2005 a 2012, que aprovação muito grande na cidade. E quando a gente sentou com o PSD para conversar, uma coisa que eu faço sempre questão de dizer e tenho dito nos mais variados discursos, em momento algum se falou em cargos. Nós falamos em plano de governo, pensamos em visão de cidade e visão de sociedade. E o PSD foi muito parceiro nisso, entendeu isso, nós também entendemos isso, e a gente vem assim até hoje, pensando numa construção de uma cidade diferente, uma cidade que volte a ser feliz. Então, a entrada do PSD somou muito, e o Michel tem sido um grande aliado, um grande parceiro, toda a equipe do PSD tem sido de uma grande parceria, tanto é que a gente está diretamente na rua, né? Obviamente que não consegue caminhar todos os dias juntos, porque a cidade é muito grande,
e nós temos que levar nosso pensamento para o maior número possível de pessoas. Então, a construção foi assim. Foi uma construção limpa, transparente, aberta, uma construção de cidade junto com o PSD. Aliás, deixa eu aproveitar esse ensejo, né, já de configurações de campanha, etc. A candidatura da coligação foi a última a ser inscrita, né? A gente acompanhou, digamos assim, todo o trabalho de formar a coligação mesmo. Há algum prejuízo no seu entendimento de ter sido a última, o fato desse processo todo para a escolha diante agora da campanha efetiva? Beverly, é uma ótima pergunta e te digo que não tem prejuízo. Não tem prejuízo porque foi uma construção madura, uma construção transparente, uma construção leve. Né? Eu até comentava antes, fora do ar, nós estamos leves e estamos felizes nessa campanha. E ela tem ido de uma forma muito, muito tranquila. Então a gente entende que o fato de ter sido a última chapa definida, talvez não, né? Porque teve chapas que definiram o vice depois de nós, inclusive. Né? Mas a nossa construção foi extremamente leve e transparente. Então não teve problema com isso e a gente está percebendo na rua o crescimento dessa união. E a participação do Sartori, a participação do Búrigo, que é um dos grandes coordenadores da campanha também, o próprio Michel, o Rafael Toigo, que tem ajudado na coordenação. E aí a entrada, né, do Rigoto, a vinda do Darley, da Ana Amélia, o vice-governador Gabriel Souza esteve aí ontem trazendo apoio, o deputado Alceu Moreira também esteve aí trazendo apoio. Então a gente tem a ciência de que a nossa visibilidade na rua, ela está ganhando muito espaço e muito corpo, porque as pessoas estão engajadas nesse processo. Muita gente está nos procurando para ajudar e para nos dizer, a gente está com vocês. Então a gente não percebe um prejuízo por esse fato, porque eu acredito que as pessoas estão entendendo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente imagina de Caxias do Sul. Felipe, emendando um pouco na pergunta da Beverly, o que você entende que há possibilidade de transferência de votos, né, dessas lideranças nacionais, às vezes até de partidos nacionais com relação a lideranças locais? Eu acho que é um referendo, né? É uma visão de futuro. Quando a gente tem o Sartori, por exemplo, dentro da nossa campanha, tem dois governos extremamente democráticos e aprovados pela população que nos servem de exemplo. Então, esse exemplo do que foi feito, a gente sabe como fazer para o futuro. Né? De imaginar Caxias do Sul 30 anos na frente, de atacar de forma urgente algumas necessidades básicas que a cidade tem sofrido nos últimos anos. Então, essas lideranças nos apoiando, elas referendam um processo interno nosso de pensamento de cidade, de visão de futuro. Então, nos ajuda muito. Não tenho qualquer dúvida. Né? As pessoas, quando nos enxergam e a gente comenta, né? Tem o Sartori junto, tem o Rigoto junto, tem esses grandes referenciais da cidade, com certeza ajuda. E ajuda bastante porque já foi feito. Já se mostrou como fazer. Já tem o expertise de como apresentar um projeto, de como tu ir até o governo federal, buscar esse recurso ou sentar com os bancos de financiamento, com as entidades que já fizeram esse movimento com Caxias do Sul, que as grandes obras estão aí para mostrar isso. Então, nos ajuda e ajuda muito. Mais uma que eu vou ficar aqui com a pergunta. Felipe, existe um plano de governo, como existe um planejamento estratégico lá nas nossas empresas, não é? No seu plano de governo, é uma reconstrução a partir daquilo que o Sartori, digamos, deixou, né? Ou é um novo momento do PMDB, uma nova percepção do partido, da construção, inclusive, na coligação e tal? Como é que foi construído o projeto do plano de governo do Felipe? É uma soma de tudo isso. Inclusive da retomada de projetos que foram esquecidos e que deram grande resultado na cidade de Caxias do Sul. Então, obviamente que nós temos ideias e projetos que deram muito resultado lá atrás e obviamente que nós temos que adaptar isso a essas novas realidades de hoje, né, com novas situações, com novas possibilidades e pensar, se nós pensávamos naquela época Caxias 2030, nós temos que ter Caxias 2050 na frente hoje. Mas não esquecer do ano que vem. Não, exatamente, né? Então, é uma junção. Não é só o hoje e não é só o passado. O passado nos ensinou muito. Agora, tem coisas do passado que se estivessem ativas até hoje,
Eu vou dar uma frase que pode ser forte. Muitas pessoas talvez não teriam morrido em Caxias do Sul de câncer de mama. Né? Um exemplo, depois a gente pode detalhar um pouco mais sobre isso, mas estou dando um exemplo de projetos que devem ser retomados e que foram feitos na gestão do ex-prefeito Sartori e que está no nosso plano de governo, sim, a retomada desses projetos sociais, principalmente, mas visão de futuro, de obras importantes, de pensamento de tragédias que aconteceram nos últimos anos, que nós precisamos ter a visão da prevenção, né? Então é uma junção do que o passado nos apresentou e nos ensinou, adaptando a nossa nova realidade, pensando Caxias em 2050. Eu acho que a gente pode focar nas propostas depois do intervalo das 9, né? A gente pode... Exatamente, são 8 horas e 51 minutos, faltando 9 minutos para... Eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha, se você... Eu tenho mais uma. Eu também tenho mais uma. Bom, talvez seja até a mesma, né? Mas eu vinha acompanhando o raciocínio, né, do candidato Felipe sobre partidos, sobre a representatividade, obras e etc. Eu estava lembrando que o próprio MDB já foi muito importante na política brasileira, né? Em Caxias do Sul, obviamente, com 3 gestões, pelo menos públicas, mandatárias na prefeitura do MDB, mas recentemente, na história recente do Brasil, o próprio partido teve um encolhimento, não é só aqui, em todo o Brasil ele vem tendo um encolhimento, né, efeito dos múltiplos fenômenos sociais que acontecem. Qual a tua visão sobre esse encolhimento do partido e é agora a prova de fogo na sua candidatura pelo MDB em específico? O MDB tem uma história muito grande, né, no Rio Grande do Sul, obviamente em Caxias. E esses movimentos de encolhimento, de crescimento, de retomada, de diminuição, são parte de um processo democrático, ao qual a gente se filia. O MDB é um dos fiadores da democracia no Brasil e tem desgastes, obviamente que tem, né? O MDB do Rio Grande do Sul, em vários momentos, teve posição contrária ao MDB nacional, o que para nós é uma situação normal e de pensamento interno, e eu não faço... política e não, na minha visão, não preciso sair do meu partido para tentar mudar ele, né, para ir para outro. E a gente vê um emaranhado de partidos hoje aí que surgiram nos últimos anos e que toda a população fala, né? Qualquer lugar que tu para, diz, mas é muito partido, são 36 partidos, 35 partidos, né? O MDB tem a sua forma de pensar, o MDB é um partido do equilíbrio e muitas vezes paga um preço pelo equilíbrio, por ter a capacidade de conversar com os dois lados, de não estar nos extremos, de ter a capacidade de unir. Então isso é parte de momentos, são momentos que se constroem, momentos que tu ganha mais governos, momentos que tu está com menos governos. Isso reflete nas câmaras de vereadores, momentos que tu tem 4 vereadores, 5 vereadores, 10 vereadores, 11 vereadores, daqui a pouco tu tem 2 ou 1. Mas isso é um processo e é um movimento que ele faz essa mudança. Então, na nossa visão, faz parte do processo democrático. Essa redução na Câmara de Vereadores não impactaria? Não impacta, porque eu acho que o partido está muito mobilizado, né? O partido tá muito mobilizado, tem muitas lideranças que se filiaram ao MDB nesses últimos anos, inclusive. Nós tivemos uma renovação não só de jovens do partido, mas de pessoas que vieram de outros partidos, inclusive a se somar. Eu falo aqui o ex-vereador Osório de Silva, o Osório Rocha, que era do PSDB. Muitos movimentos vieram para o MDB e somaram, né? Isso independe do que acontece na política geral da cidade ou o resultado da Câmara de Vereadores. Nós temos aí a Prefeitura da Capital com o MDB, temos o vice-governador com o MDB, o que demonstra que o partido está inserido na sociedade, tem grandes lideranças, inclusive... Na semana passada, na nossa caminhada, o prefeito Sebastião Melo me telefonou durante a caminhada, desejando boa sorte, conversei com ele. Ontem, o vice-governador, que é do MDB, esteve aqui, né? Temos o ex-prefeito e ex-governador Sartori, o ex-governador Rigoto, todos eles dentro desse movimento. Então, o MDB não perdeu suas grandes lideranças, pelo contrário. Nós somamos com outras lideranças que vieram para ajudar a construir o partido. Felipe, na tua opinião, o quanto que uma política de fora de Caxias do Sul pode influenciar numa eleição municipal? Te pergunto isso porque um dos principais discursos na tua campanha eleitoral no rádio e na TV é que nesse momento não é hora de pensar nem A e nem B, é o momento de pensar Caxias do Sul. Na tua visão, o quanto que uma política externa, digamos assim, de fora de Caxias pode influenciar na eleição municipal? Eu acho essa tua pergunta excelente. Porque a política externa ela tem que influenciar positivamente em Caxias do Sul. O Caxias do Sul não pode escolher quem é o governador e quem é o presidente da República. Nós temos que ter eles como aliados durante o nosso governo.
Então, a nossa visão de debater na eleição municipal Caxias do Sul, nós vamos manter isso até o final. A eleição é de Caxias. Daqui 2 anos, troca o governador e troca o presidente. E o prefeito segue. Então, nós temos que ter a capacidade de poder sentar com o Eduardo Leite, sentar com o presidente Lula, e se daqui 2 anos trocar, e for o Onyx e for o Bolsonaro, nós temos que sentar com os dois da mesma forma. Caxias está acima das nossas diferenças. Caxias precisa mostrar que tem que ter visão de futuro, e a visão de futuro é ter a capacidade para buscar recursos no governo do estado e recursos do governo federal, independentemente de quem seja o gestor. Vou dar um exemplo aqui. Quando o Sartori era prefeito, a presidente era Dilma. E nem por isso nós deixamos de fazer toda a intervenção nos Braga, lá no Valão dos Braga, que é o Fátima Abaixo, que talvez seja a maior obra social da história de Caxias do Sul. Não deixamos de construir a represa do Marrecas. Não deixamos de buscar diversos financiamentos para o município, porque o governo era de outro partido. Então, na nossa visão, a eleição é municipal. Nós vamos debater Caxias. Tem problema suficiente em Caxias do Sul para a gente debater a política nacional. Como é que tu... e aí dentro dessa... Mais ou menos finalizando esse primeiro bloco também, o MDB é um partido que ora está no governo, ora está próximo do governo, volta para... Enfim, essas alianças todas que são absolutamente normais na política nacional, estadual e até municipal, né? Como é que o PMDB se posiciona nessa dualidade, né, de esquerda-direita, para nós ficarmos dentro das ideologias reinantes no país? Se posiciona como eu tinha na resposta anterior. Nós somos um partido de centro. Não temos problema em ter boas ideias de qualquer lado. Se é bom para a sociedade, obviamente vai ser bom para o MDB. Então, nós temos um posicionamento muito claro com relação a isso. Trazendo para uma visão pública, né, dessa questão, nós não somos a favor do Estado mínimo nem do Estado máximo. Nós somos a favor do Estado necessário. E é isso que nós vamos levar, estamos defendendo na campanha. Então, essa dualidade não vai nos atrapalhar, porque a gente não tem preconceito em buscarmos ideias muito boas de quem é da direita e nem quem tem ideias muito boas da esquerda, desde que elas sejam boas para a sociedade. Então, nós não temos problema com relação a isso e não temos problema nenhum em nos edificarmos como um partido de centro. Chegamos ao primeiro intervalo. Vamos a ele? Fazemos o intervalo comercial, voltamos em seguida, são 8 horas e 57 minutos. Nós estamos entrevistando nesse programa especial Felipe Grimmelmaier aqui no Vitrine de Negócios. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed. Conte com a maior rede de médicos da região e do país. Sou Valdir Walter, 43123, da UAB, da Maesa Cultural, defensor da causa animal. Convido você para construirmos uma Caxias melhor, 43123. Lucimar Carnizela, 13.001. Marcos Abreu, 13130. Marcos Regelim, 13444. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Programação eleitoral gratuita, lei número 9504/97. Seguros do Sicoob, para tudo ficar bem. Proteção para sua família, tranquilidade para você. Faça um seguro completo com parcelas que cabem no seu bolso. No Sicoob você encontra seguro auto, seguro residencial e seguro empresarial. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. E com vocês, Scalco, 22 prefeito. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meus pais fizeram questão de me ensinar o valor do trabalho desde cedo. E eu aprendi que o trabalho tem o poder de transformar realidades, transformar a vida das pessoas. E esse ensinamento me acompanha até hoje. Eu tenho a convicção de que com trabalho e competência é possível fazer mais, é possível fazer melhor, é possível fazer já. Coligação O Futuro é Agora. PL, PP, Podemos, Novo. A rádio do teu tempo.
Estamos de volta, são 9 horas em ponto em Caxias do Sul, temperatura de 26 graus. 14 graus. 14 graus? É. 26 é a umidade ali. A umidade relativa. Não Tá tô bom. confiando Tá bom, muito tá ali. bom. Tá bom. Mais, tá? 15 graus a temperatura em Caxias do Sul. O referido dia 7 de setembro ocorrendo, algumas ações em Caxias do Sul foram suspensas, não é? O desfile foi cancelado. Foi cancelado? Foi. Algumas ações da tarde, aguarda-se como é que vai estar o tempo para serem definidas. E nós estamos aqui nos estúdios da Rádio São Francisco em Caxias do Sul com o Vitrine de Negócios e hoje entrevistando o candidato Felipe Grimmelmaier. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócios aqui na São Francisco tem um oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. E o Momento Eleições tem mais uns patrocinadores Temos junto aqui. também nossos apoiadores, né? Nesse pacotão de eleições que começou lá com o debate, no É verdade. dia 17, se não me falha a memória, É né? A gente 17. fez o debate lá no Sindserve, essa cobertura de entrevistas com os candidatos e o próprio domingo das eleições, Perfeito. em que teremos reportagem nos principais pontos de votação, acompanhando o dia a dia de cada candidato e depois a apuração, né, que a gente geralmente costuma fazer, né, Cunhava? Perfeitamente. Eles têm o patrocínio de Sindserve, Dom Apio Pizzaria e também o restaurante Atrium Grill. Muito bem. Conversando com o Felipe Grimmelmaier, na primeira parte nós conversamos muito sobre o Felipe como homem, como candidato, não é? Mas eu preciso entrar aqui em algumas coisas que são um pouco mais do momento, né? Do plano de construção, inclusive, né? E eu queria, como esse espaço aqui é corporativo, né? Eu começo com a primeira pergunta: quais são as suas propostas para fortalecer a indústria e o comércio em Caxias do Sul, que é uma cidade tão importante para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil? É um dos principais temas do nosso plano de governo. Na nossa visão, e eu vou fazer uma introdução, Cuiava, até para te entender o que a gente acredita. Obviamente que educação e saúde são os temas principais e não tem como não pensar assim. Perfeito. Né? Essa é a visão, eu digo em alguns momentos, é uma visão óbvia. Mas realmente é onde mais afeta a comunidade e nós temos que estar muito preocupados com essas áreas. Depois, com certeza, nós vamos entrar nesses temas. Mas o desenvolvimento econômico, hoje em dia, o município que não estiver adaptado a essa nova realidade, a entender a importância que isso tem, o quanto evoluiu, não vai sair do chão. Não vai sair do chão. E aí eu volto a falar, né? Nós precisamos conversar com as cidades. Nós temos que ter parceria com as cidades nas mais variadas áreas. E desenvolvimento econômico não é só ações, né? É entender a realidade. Eu tenho dito que para o desenvolvimento econômico de Caxias do Sul, e aí é o impacto na indústria, impacto no comércio, impacto na vida da sociedade, nós temos uma linha que eu tenho chamado que é linha de desenvolvimento, que é Caxias, o aeroporto de Vila Oliva e o porto de Arroio do Sal. Isso é o desenvolvimento e o futuro de Caxias. O futuro da indústria e é o futuro do comércio de Caxias do Sul e, consequentemente, é o futuro de várias áreas de Caxias, porque é quem vai fazer com que os impostos girem na cidade, que a gente atraia mais pessoas, atraia indústria, atrai empresas, para gerar emprego e renda e, consequentemente, um bem-estar maior na sociedade. Então, nós temos isso muito claro no nosso plano de governo e a gente acredita, Cuiava, que nessas propostas com relação ao desenvolvimento econômico, nós temos que incentivar os condomínios industriais. Se a área do aeroporto de Vila Oliva está gravada no plano de diretor do município desde 2007, quando o prefeito Sartori colocou, e eu tive a alegria de votar o plano diretor, inclusive, né? Nós temos que incentivar, sim, que no aeroporto de Vila Oliva, nós somos um defensor muito ferrenho do aeroporto de Vila Oliva, que ele saia do papel, ou que ele comecem suas obras o quanto antes. Isso é importantíssimo para o futuro de Caxias, porque nós percebemos agora, né, com essa tragédia toda, o quanto foi impactado o estado do Rio Grande do Sul sem o aeroporto Salgado Filho. Quanto dinheiro nós estamos perdendo no estado com isso? Né? E aí, eu sempre digo, né, o aeroporto Hugo Cantergiani não pode ser desprezado. Ele passou de desprezado para solução, né, de um dia para a noite. E ele também foi isso. Né? O aeroporto Salgado Filho fechou, qual é a referência no Rio Grande do Sul? Caxias. Né? Então, nós temos que ter essa visão e aí trabalhar a questão dos condomínios industriais. Eu acho que tem diversas funções, eu até fiz diversas anotações, Cuiava, desse debate, que tem surgido muito, e eu acho muito importante que isso venha cada vez mais à tona. Nós já falamos algumas coisas aqui nesse programa hoje, da questão da liderança regional,
Da região metropolitana tem surgido muito isso nos debates que a gente tem ido nos locais, em cima do desenvolvimento econômico, né? A desburocratização da prefeitura, né? A celeridade nos processos, a atualização dos processos de licenciamento, porque hoje a indústria ela é mais limpa do que era uns anos atrás, há décadas atrás. Então, o município tem que estar adaptado a tudo isso. Nós temos na nossa visão que é fundamental Caxias do Sul ter um escritório em Brasília. É lá que concentra, é lá que está, muitas vezes, a definição de onde vão os recursos. Né? Muito mais do que isso, além de termos um escritório em Brasília, nós temos que ter projetos em Caxias do Sul que possa, em Brasília, buscar recursos como nós tínhamos há uns 12 anos atrás. Né? Nós tínhamos muito isso. Então, essa questão do desburocratização, atualização de processo de licenciamento, escritório em Brasília de busca de oportunidades, aproximação das instituições e dos bancos de fomento. Na nossa visão é importantíssimo, e aí a importância do prefeito poder conversar da mesma forma com o governador e com o presidente da República, né? Sem qualquer tipo de preconceito, pensando em Caxias do Sul. A parceria com instituições de ensino, nós temos aqui grandes universidades, grandes faculdades que podem entregar um corpo técnico muito grande para auxiliar o município. Temos a Universidade de Caxias do Sul aqui com uma referência nacional e até mundial em vários movimentos, né? Tá o grafeno aí, né? Eu tenho mestrado em turismo, eu fiz na Universidade de Caxias do Sul, nós temos doutorado e mestrado em turismo dentro de Caxias do Sul. Por que a gente não usa mais a universidade? Temos que ter parceria com a universidade em vários movimentos. O município tem que incentivar a qualificação profissional através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico. Tem que ser o puxador disso tudo, sentar com o Sistema S, sentar com a SIC, com o CDL, com o Sindilojas e dizer qual é a grande necessidade hoje, como é que a gente pode fazer uma parceria para formar as pessoas, porque tem muita gente vindo de fora de Caxias para morar em virtude das tragédias agora, né? A gente tem escutado na rua, gente. É muito mais do que a gente possa imaginar. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar aqui, de cada 10 pessoas que a gente conversa na rua, independentemente do bairro, uma nos diz assim, eu não voto aqui porque eu vim morar agora em Caxias. Eu não voto aqui porque eu vim morar... É muita gente falando isso. Aí tu pergunta, de onde é que tu é? Ah, eu vim de Canoas, eu vim de Cruzeiro do Sul, eu vim de Lajeado, eu vim de Canoas, eu vim de Porto Alegre, eu vim de São Leopoldo. Então, Caxias do Sul tem que estar preparado, isso é urgente. Nós temos que estar preparados para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Algumas têm qualificação, vão conseguir uma inserção mais rápida. E quem não tem qualificação? Como é que o município vai agir nisso? Aí é desenvolvimento econômico, né? Tem impacto na indústria, tem impacto no comércio. As regras de zoneamento, né? Falei antes da questão das cidades, das indústrias serem mais limpas. Articulação entre as entidades, sejam elas empresariais ou de trabalhadores. O município tem que puxar isso. O município tem que liderar esse processo. Na nossa visão, essa união é importantíssimo. Apoio de verdade às incubadoras. Quantas empresas surgiram através das incubadoras aqui em Caxias do Sul? Quanto emprego e renda gerou? Né? E nos mais variados bairros, sejam eles centrais ou mais periféricos, quantas pessoas hoje trabalham por causa das incubadoras. Um debate muito sério sobre o microcrédito. Outra situação que nós vamos apresentar aí, que é a ocupação de prédios históricos, defendo muito isso. Né? Quem ocupa prédio histórico tem uma realidade totalmente diferente na manutenção desses prédios, então nós somos favoráveis a que as indústrias e as empresas ou o comércio ocupem prédios históricos em Caxias do Sul e que o município dê algum benefício fiscal com relação a isso. Né? Obviamente que cada caso é um caso, nós temos que entender se o Cuiavo, por exemplo, vai colocar a empresa dele num prédio histórico e ele vai lá gastar 500 mil na reforma e vai gerar 10 empregos. É diferente do Daniel, que vai ocupar um prédio histórico e vai lá gastar 1,5 milhão na reforma e vai gerar 100 empregos, né? Então nós temos que fazer uma análise disso tudo, mas nós somos favoráveis porque a gente vê quantas placas de aluga-se hoje na cidade, quantas placas de vende-se na cidade hoje, e o município precisa incentivar com que essas empresas tenham capacidade de ocupar esses espaços, porque o prédio histórico ocupado, ele vai reverter para o turismo, obviamente. E aí tu cria uma outra cadeia de empreendedorismo que é dentro do setor do turismo. Então, nós não temos dúvida de que esses incentivos são fundamentais para que a cidade possa desenvolver. Nós temos aqui situações muito positivas, que outras cidades não têm, nós temos que saber vender isso. Nós temos energia, nós temos água, nós temos saneamento básico, nós temos lixo, né? Isso não é um impacto negativo na vinda de grandes empresas, na vinda de pequenas empresas para a cidade. Isso nós temos de diferencial. E eu falei antes, a localização geográfica de Caxias ela é privilegiada dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? E mais do que isso,
Nós somos referência nacional em vários movimentos. Em vários movimentos nós temos que saber utilizar isso. Mas também nós temos que pensar, Cuiava, dentro dessa tua pergunta, em quanto a gente está evoluindo com relação, por exemplo, ao desenvolvimento da gamificação. Quantos jovens estão inseridos hoje no mercado de gamificação e quanto a prefeitura pode ajudar esses jovens a acelerar o seu projeto, a dar consultoria para o seu projeto, a dar mentorias para o seu projeto, a ajudar eles a desenvolverem o seu negócio. Sabe? Quanto o município pode ser parceiro, isso já acontece em outras cidades. Eu fui ver em São Paulo, eu estive lá vendo e aprendendo com isso. Por isso que está no nosso plano de governo. O fortalecimento dos micros e pequenos empreendedores, eu falo desses jovens, que é gamificação, que é um outro hub de conhecimento, que é a formalização e a captação desses jovens. Onde eles estão? Onde essas novas empresas estão? O município tem que ter a capacidade de fazer busca ativa disso. E tem muita gente com capacidade na periferia da cidade de Caxias do Sul. Muito projeto que pode ser feito, sabe? O município tem que criar espaços de trabalho gratuito. O município tem que fomentar as redes locais de empreendedorismo desses jovens, dessas pessoas, não precisam ser jovens especificamente, mas dessas pessoas que estão começando a empreender. E vou te dar um outro exemplo do que acontece em São Paulo e está no nosso plano de governo. Nós vamos criar aqui o Caxias Cast, que é um podcast para novos empreendedores. Então, o município vai ter um estúdio de podcast para oferecer para que esses empreendedores possam divulgar o seu trabalho. Isso acontece em São Paulo. São Paulo tem 25 desses. Nós queremos um para Caxias ao menos. Que a gente possa incentivar esse jovem. E quem é que tem que fazer isso? É o município que tem que ir lá com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e fazer a busca ativa. Onde é que esse cara está? Em que bairro ele está? O que eu posso fazer? Tu tem que ir lá te oferecer. Porque muitas vezes o conhecimento não chega, essa informação não chega até ele. E o município tem que fazer isso. É papel do município incentivar e preparar ele para o mercado. Então, criar uma vitrine. Tem que criar vitrine. São Paulo tem a aceleração da quebrada. Na periferia. Quanta oportunidade está sendo criado lá, porque esse pessoal que empreende nos mais variados bairros de Caxias do Sul, ele não precisa, logicamente, vir para o centro de Caxias do Sul se instalar. Nós temos que descentralizar a cidade. Se nós não descentralizarmos a cidade, só vai piorar o trânsito, só vai piorar a questão do lixo, só vai piorar esses movimentos todos que impactam os grandes centros urbanos das cidades. Então, Caxias do Sul tem que começar a pensar e ter visão de futuro. Na nossa humilde opinião, Cuiava, isso tudo faz parte de desenvolvimento econômico. Desde a grande indústria, que a gente tem que ter como visão o condomínio industrial lá perto do aeroporto de Vila Oliva, como nós temos que ter menores condomínios industriais mais próximos da região central da cidade. Felipe Beverly, como o Cuiava é um homem dos negócios, ele focou a sua pergunta desse bloco aqui na economia, né, no empreendedorismo. E quem me conhece sabe que a área que eu amo de fato é esporte. Agora, Dani, olha só, a gente tem, são 9h13, a gente vai fazer um intervalo às 9h17. Tá. Como o candidato Felipe, ele trouxe aqui sobre essa questão do movimento migratório, você certamente vai mudar, eu sei a área que você vai mudar. Então a gente segue. Eu posso só emendar aqui, porque é do mesmo assunto. Fica pro próximo bloco. Pode ser. Então, candidato Felipe, do mesmo assunto, né, pontuaste que este fenômeno migratório em função das enchentes é uma oportunidade para Caxias do Sul, mas ao mesmo tempo também é um desafio. Então, pensando em desafios agora, como lidar com a parte que é desafiante, como escola para mais gente que não estava no script, saúde para mais gente. Então, pensando nesse fenômeno migratório que não é só por causa das enchentes, ele é um fenômeno atual, mundial, e está acontecendo. Caxias do Sul tem acolhido muitos imigrantes, né, venezuelanos, de Cuba, América Latina de uma forma geral está migrando para cá agora. Então, como lidar com esse desafio? É um dos grandes desafios e esse é um desafio urgente. Nós temos projeções de 2030, 2040, 2050. Esse é urgente, esse está acontecendo. Ele está dentro de Caxias do Sul já. E cada vez mais, né? Tu falou dos imigrantes de outros países, nós temos esses das cidades vizinhas aqui. É verdade. Né? E são pessoas. Todos eles são pessoas. E nós temos que tratar eles da mesma forma como a gente trata os caxienses. A nossa cidade foi construída a muitas mãos. Nós temos que entender isso. Se a cidade se desenvolveu e está do tamanho que está hoje, nós temos que entender lá quem veio da Argentina, quem veio da Venezuela, quem veio do Haiti, como quem veio de Canoas, quem veio de São Leopoldo, quem vem de Santa Teresa. E aí o município tem que ser ativo nisso.
Tem que ser ativo. Primeiro é entender quem são essas pessoas. Né? Nós temos que buscar essas pessoas. O impacto na saúde vai ter? Obviamente que vai ter. E aí nós temos questões que a gente não trabalha há muito tempo, Beverly, que são as questões preventivas. E essas filas hoje de exames, de consultas, nós temos que usar exemplos de cidades que já fizeram e deram certo. Tem cidade aqui da região que fez a contratação através de chamamento público de exames e consultas. Nós tivemos uma perda muito grande de médicos e especialistas em Caxias do Sul nos últimos anos. E essas filas estão só acumulando. Vocês escutam falar isso todos os dias. É verdade. Então o município tem que ter a capacidade de entender que se tu fizer concurso para os médicos, hoje eles não vão assumir na Prefeitura de Caxias do Sul. Mas tu tem que entender que a população está sofrendo com isso. Que a senhora que sai de casa de manhã cedo para trabalhar na Marco Polo, ou que sai de casa para levar o seu filho para o médico, ela precisa ter uma garantia de que ela vai ser atendida. Ela precisa saber que ela vai sair de casa e o exame dela vai estar marcado e vai ser feito. Então, nós temos, uma das grandes propostas nossas é a abertura de um chamamento público para aquisição de consultas e exames dos médicos privados de Caxias do Sul. Nós temos que limpar essa dificuldade, porque tem pessoas que nem chegaram, nem serão chamadas e vão morrer antes. Isso é grave, isso é muito grave. Eu tenho uma pergunta rapidinha, Beverly, cuja resposta... Depois eu complemento a questão da educação. Não, então vai, termina. Não, estou dando um exemplo da questão da saúde, e, né, Beverly, que são outros fatores, eu acho que depois nós vamos entrar um pouco mais na saúde, mas a questão da educação, e qual é o grande impacto na educação hoje? Educação infantil. É o grande impacto hoje, porque se a família não consegue vaga para sua filha, para o seu filho, alguém está em casa com essa criança. E aí a renda diminui dentro da sua casa. Porque a mãe não está trabalhando, ou o pai não está trabalhando. Consequentemente, essa renda que poderia ser duplicada, ela está em 50%. Então esse impacto também. E a nossa candidatura, a nossa chapa, não tem preconceito com qualquer forma de inclusão dessas crianças em escola de educação infantil. Seja ela através de PPP, seja ela através da compra de vagas, seja ela através da construção de novas escolas de educação infantil. E aí quero fazer um ponto, Beverly, especificamente na construção de novas escolas de educação infantil. Nesse momento, o município tem que fazer uma análise muito séria de onde vai construir novas escolas, sejam elas de educação infantil ou sejam elas de ensino fundamental, porque a nossa pirâmide etária está invertendo. Então nós temos que entender se é importante nós fazermos parcerias em alguns lugares, porque lá na frente esses prédios vão ficar obsoletos, e a gente fala em 2030, 2050... É também para coisas que a gente vai fazer hoje e vão ficar obsoletas lá na frente. Verdade. Então nós temos que entender qual localização é mais importante, que a gente compre vagas, ou que a gente faça PPP, ou que a gente construa uma nova escola. Isso também é muito sério, porque é recurso público. Então nós não temos preconceito com nenhum desses formatos. Nós temos que unir esses formatos e entender em qual ponto ele é mais importante. Então, só para concluir, porque essas migrações, as crianças estão vindo juntos. Estão vindo junto, aliás. Né? Então, o cidadão lá que não consegue sair de casa de manhã cedo para ir trabalhar, ele precisa ficar cuidando do seu filho, ele está sendo impactado de várias formas. Entre elas, não ter recurso em casa para seguir a sua vida. Perfeito. A gente vai fazer o intervalo. Isso. Fazemos agora? Não, vamos fazer o intervalo primeiro, pode ser? Okay, fazemos o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Tem que entrar as inserções. É verdade. Vem. Junto com o intervalo, apenas mencionar que esse programa está sendo transmitido, obviamente, pelo rádio. Somos rádio em 79.9 no FM, 560 no AM. Estamos também transmitindo em live pelo Facebook simultaneamente. facebook.com/Rede Tua Rádio está sendo gravado e depois ele vai para youtube.com/Rede Tua Rádio. Muitos ouvintes participam, Daniel, Cuiava, Felipe, aqui também, com perguntas, com ponderações, também na torcida dos seus candidatos, seja por live ou seja pelo WhatsApp também, que está ativo. Eu só vou mencionar que por uma decisão editorial de toda a equipe de jornalismo da Tua Rádio São Francisco, com a anuência da gestão, nós não vamos permitir que comentários ofensivos com nenhum dos candidatos, seja publicado ou fique nas nossas páginas, porque é uma entrevista de propostas. Então, todas
todas as entrevistas serão com propostas. Comentários, perguntas de ouvintes, nós temos uma equipe fazendo uma triagem aqui. Quando as perguntas se somam e avolumam, a gente vai perguntar para o candidato, porque daí vamos fazer a leitura de que é um anseio da população, porque a gente sabe que nesse período eleitoral algumas pessoas utilizam os canais de comunicação para fins específicos e difamatórios, e não é esse o objetivo. É isso, né, Daniel? Perfeito. A gente tem uma equipe que está na redação, inclusive monitorando, né, os comentários. Surgiu algum comentário ofensivo, seja para os 4 candidatos que estiverem aqui, ele será excluído, obviamente, né, na hora, em tempo real, porque assim como os candidatos têm que cumprir regras, os veículos de comunicação também têm que cumprir diversas regras de acordo com a legislação eleitoral. Espero que o ouvinte nos entenda, né? Inclusive a seleção de perguntas aí é até difícil para nós também, né? Porque surgem, sei lá, 50 perguntas e a gente tem tempo para fazer 20. Daí, por que escolheram a dele? Então, espero que o ouvinte também compreenda a nossa situação. E a gente precisa entregar para o nosso ouvinte algo limpo, né? Dessa lisura que a gente tem. Aliás, a Rádio São Francisco, há 25 anos mais ou menos, Frei Jaime Bétega disse para nós assim, vocês têm que fazer uma rádio doce. Esse é o desafio. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Confira agora os candidatos a vereador do PL. Olá, sou Leonardo Feltrin. Vamos juntos em defesa da família. Para vereador, Feltrin, 22111. Até a vitória. Fui diretora de escola e do Museu Municipal. Educação e cultura mudam a vida das pessoas. Marta Slomp, 22100. Sou o Capitão Ramon. Servi a pátria ao longo de 12 anos. Agora estou aqui para servir Caxias do Sul. Vote 22622. Coligação O Futuro é Agora. PL, PP, Podemos, Novo. 9h21. Procurando um cartão completo para a sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. 15 graus. Quer a chance de ganhar mais de 800 prêmios? Participe do aniversário do Super Apollo e aproveite as ofertas válidas só neste sábado, dia 7. Cerveja Petra Puro Malte 350 ml, R$ 1,99 cada no Super Apollo. Costela bovina tiras congelada, R$ 14,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, 54 anos, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Beba com moderação. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. A Ótica Martinato tem as últimas novidades em armações e óculos de sol. Das cores suaves aos tons mais vibrantes, cada opção de armação traz seu próprio charme e realça sua beleza de maneira única. E claro, com as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, Avenida Júlio, 1867. Loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso número 2771 da Mega Sena. Os números sorteados foram 07, 13, 14, 33, 38 e 50. Já a Quina teve 94 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 37.663,95. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado no próximo dia 10, é no valor de R$ 40 milhões.
Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 6.527 da Quina. Os números sorteados foram 05, 22, 45, 62 e 73. A quadra teve 51 apostas ganhadoras, cada uma levou o prêmio de R$ 7.581,11 com 11 centavos. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina, realizado no dia 9, é no valor de R$ 2.500.000. Loterias. Prefeito Adiló. Caxias já tentou uma alternativa que se dizia diferente e deu no que deu. Um impeachment e anos de atraso. Pegamos o governo com orçamento devedor de mais de 200 milhões, botamos tudo em dia, porque é preciso ter coragem para fazer e nós tivemos. Eu tenho plena convicção de que estamos avançando no rumo certo, um caminho seguro e que nenhuma aventura poderá interromper. 45! Do teu tempo, tua rádio. Voltamos. São 9 horas e 26 minutos. Nós estamos no Vitrine de Negócio aqui na São Francisco, com oferecimento do Cicobi e da CDL e mais dos patrocinadores, porque nós estamos em plena campanha eleitoral, né? E hoje estamos num programa especial, conversando com o candidato do MDB, com a coligação com o PSD, né? Com o PSD, né? Que é o Felipe Grimmelmaier, postulando aí a função, né? No próximo ano, a partir do próximo ano, de ser prefeito da cidade de Caxias do Sul. Beverly Rocha, nosso coordenador de jornalismo, Daniel Rodrigues, e eu estamos aqui, não estamos fazendo uma sabatina, estamos fazendo uma conversa aqui, né? E passando para você de casa, né? Como o Felipe pensa Caxias do Sul e o que está no seu plano de governo. Daniel, contigo agora. No bloco anterior não sobrou muito tempo, mas agora a gente abrindo um bloco, eu sei que também é uma área de muito interesse do Felipe, do candidato Felipe Grimmelmaier, até porque, como ele já mencionou, foi secretário do Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Suas propostas para o esporte, candidato, e especificamente uma que eu faço para já 2, 3 eleições. Ginásio municipal. Desde que caiu o Pedro Carneiro Pereira, Caxias do Sul anseia por um ginásio municipal de grande porte. Suas propostas para essa área? Bom, é um tema que, para mim e para nós, é muito importante, porque o esporte não é só atividade física, né? O esporte é atividade mental, né? É a inserção das pessoas na comunidade, é um grande fomentador de inclusão social. Não tenho dúvida disso. Ontem mesmo estive no bairro Canyon, pela noite, numa reunião, e eu comentava que quando eu fui secretário de Esporte e Lazer, nós tínhamos o programa Caxias Navegar, que ainda existe, é um dos grandes programas, né, do município de Caxias do Sul. E eu comentava que nós tínhamos lá vagas para jovens e adolescentes do bairro Canyon, para fazerem a prática da atividade do remo, vela ou canoagem. E aí um menino que estava lá disse, eu fazia parte do projeto. E ele estava lá. Né? Então, essa é a importância do esporte. E, obviamente, que o esporte tem um espaço muito grande no nosso plano de governo, até porque a gente tem a visão ampla do esporte. E é esporte e lazer, né? Dá para comentar num somatório de funções. A necessidade cada vez maior de ampliação dos grupos de terceira idade, grupo de idosos. Falo aqui do Conviver, das academias da melhor idade. Se a faixa etária está invertendo com relação às escolas de educação infantil, ela está revertendo também para inserção cada vez mais dos idosos nas práticas esportivas e de lazer. Então, o município tem que estar muito atento com relação a isso, muito atento mesmo. Né? Nós somos favoráveis a cada vez mais nós criarmos oportunidades no horário inverso da escola, para que os jovens possam praticar atividades esportivas. Temos em Caxias do Sul uma grande referência que é os Jogos Escolares, é um dos maiores jogos escolares do Brasil. Nós temos que cada vez mais incentivar isso, mas eu quero fazer uma citação especial de um processo que é muito importante da Secretaria de Esporte e Lazer, que é o FIESPORT. O Financiamento Municipal de Esporte e Lazer, ele foi, por vários governos, ele foi melhorado, foi impactado positivamente, e nós continuaremos fazendo isso, porque é uma grande oportunidade para todo mundo poder ter acesso aos recursos para o esporte.
sejam entidades privadas, sejam atletas de rendimento, seja na parte educacional. O FIESPORT ele é extremamente democrático e sério, porque tu tem que apresentar um projeto, fazer a defesa dele, e tu só pode continuar apresentando o projeto no FIESPORT se tu tiver o teu projeto anterior e tua prestação de contas aprovada. E aí tu tem sequência, e é por isso que deu tão certo. Infelizmente, nós temos que ter cuidado, porque nós tivemos já um prefeito que tentou extinguir, e praticamente terminou com ele, e aí a retomada é muito mais difícil, mas nós manteremos a Secretaria de Esporte e Lazer ativa, né? Somos contra o fechamento da Secretaria de Esporte e Lazer, e fortaleceremos cada vez mais o FIESPORT, porque é fundamental. Temos a ideia da criação do Bolsa Atleta, que é uma reivindicação muito antiga dos atletas de Caxias do Sul e de rendimento, que representam Caxias do Sul nos mais variados esportes e nas mais variadas competições no mundo afora. Vemos no esporte também a necessidade de captação de grandes eventos. Nós, quando fomos secretários aqui, né, trouxemos a Caxias do Sul a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, que deu uma grande visibilidade para a cidade. Foi lá nos pavilhões, quem lembra, né? Transformamos os pavilhões da Festa da Uva numa praia. Recebemos aqui o Brasileiro Sub-20, que nós tínhamos 10 jogos realizados em Caxias do Sul, 9 foram de transmissão pelo Sport TV, o quanto isso repercute, né? Tivemos a turnê de patinação do Marcel Stirmer, no governo Sartori também tivemos o Grand Prix de futsal com 10 seleções que vieram a Caxias do Sul. Isso tudo dá visibilidade para a cidade, mas nós jamais podemos abandonar quem faz o esporte em Caxias do Sul, e aí tem a questão do FIESPORT, né? Defendemos a criação do Museu do Esporte, porque está mais do que na hora do esporte de Caxias do Sul ter uma referência de toda a sua história. Tivemos aqui em Enxuta, o Vasco, temos o Caxias, temos o Juventude, temos o Caxias Basquete agora. Então nós temos que ter um museu para relembrar isso sempre. Então o esporte atrelado ao turismo, atrelado à cultura. Os grandes eventos esportivos trazem turismo para Caxias do Sul. Mais do que isso, os eventos de Caxias do Sul trazem muitos turistas. Nós temos aqui a meia maratona, que sou um dos defensores da criação da lei da meia maratona, inclusive, né? Na última edição, se eu não me engano, vieram atletas de 23 cidades, quase 2.000 atletas, e é um movimento que cada vez mais cresce. Então nós somos a favor das corridas de rua, desses movimentos, do esporte que é praticado na rua também. Temos que democratizar a cidade, humanizar a cidade. Tu humaniza com esporte na rua também, né? A atuação do município é fundamental nesse processo. Então, na nossa visão, o esporte é um dos grandes eixos do nosso plano de governo, porque ele não trabalha sozinho, ele trabalha interligado com outras secretarias, seja ela a cultura, seja ela o turismo, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde. Tu precisa interligar elas, né? E o ginásio esportivo, Daniel, te respondendo especificamente sobre isso, ele está no nosso plano de governo, sim, a busca e a captação de recursos para que nós tenhamos um ginásio esportivo em Caxias do Sul do tamanho da cidade de Caxias, daquilo que ela comporta. E não é um ginásio simplesmente para jogos. É um ginásio que tem que ser multiuso, que nós possamos ter educação esportiva dentro, que nós possamos ter aula, que nós possamos realizar grandes eventos dentro. Sim, está. Eu não seria demagogo aqui de prometer que o município vai construir o ginásio, porque a gente sabe que financeiramente nós temos que respeitar isso. Agora, se nós conseguirmos apresentar um grande projeto e buscarmos uma parceria de captação e até, por que não, uma PPP, nós somos favoráveis, sim, que Caxias do Sul tenha um ginásio esportivo. Então, de forma breve, né, o impacto do esporte em Caxias do Sul ele é muito grande. Caxias do Sul ela tem uma divulgação muito grande através do esporte. Caxias Juventude, Caxias do Sul Basquete, já tivemos com o handball lá atrás, já tivemos com o futsal lá atrás. Né? Então nós somos defensores disso, nós temos atletas de Caxias do Sul toda semana conquistando grandes títulos e grandes resultados fora de Caxias. Temos atletas na Paralimpíada agora. O Casanova vai lutar pela medalha de bronze. Exatamente, temos um caxiense lá agora lutando, né, no judô. Temos uma atleta de taekwondo também, que é aqui de Caxias. Então o esporte dá resultado e o município não pode se isolar, achar que vai fazer tudo isso sozinho. Volto a falar da União. Né? Nós temos grandes clubes esportivos em Caxias do Sul, temos diversos excelentes profissionais de educação física formados aqui em Caxias do Sul, que são referência hoje, né? E que fazem o esporte diferente, mas o esporte são dentro de todos os vieses. Seja ele educacional, seja ele competição, sejam eles atração de eventos. Nós temos aqui Caminhos do Padre Esquiavo, temos aqui os Caminhos de Caravaggio,
é esporte, é cultura, é turismo, né? O turismo religioso aqui, ele conversa diretamente com o esporte, porque tem a Ultramaratona Caminho de Caravaggio, vai ter agora a Ultramaratona do Padre, em novembro. Então, nós temos que movimentar o esporte através do turismo, através da cultura. Na nossa visão, eles caminham juntos. Mas tem um espaço especial, sem dúvida nenhuma. Dentro dessa área de esportes, né, o senhor entende que a gamificação ou os jogos eletrônicos que já estão chegando nas Olimpíadas possam ter espaço, digamos assim, ou possam ter uma atenção do futuro prefeito de Caxias do Sul? Sem dúvida, nós temos competição, inclusive, já em Caxias, né, disso. Tem que ter. Tem campeonato mundial, né? Então, nós temos que estar... E tem muito jovem em Caxias do Sul que pratica. Então, nós temos que incentivar, sem dúvida nenhuma. Faz parte da gamificação no desenvolvimento econômico, obviamente que vai ter um resultado no esporte. Quando eu estive em São Paulo, conhecendo a realidade da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, né, a gamificação faz parte, né, dentro desse processo todo. 9h35, falando um pouquinho sobre infraestrutura, que são áreas muito importantes, no conglomerado de assuntos que chegam pelos canais de comunicação da população, somando aqui, tem algumas situações envolvendo infraestrutura, candidato Felipe, entre elas a limpeza da cidade, que é um ponto nevrálgico, a questão dos buracos e, em especial, também as estradas do interior que foram assoladas pela questão das enchentes. Tentar te fazer uma abrangência... As propostas de infraestrutura, né? Uma abrangência, porque ela entra na questão do transportes, né? A necessidade de, no mínimo, 2 estações de transbordo, né? Nós temos leste e oeste, precisamos ter norte e sul. Isso parou na cidade também, isso tem um impacto direto na infraestrutura, porque aí são mais veículos rodando na cidade, é menos incentivo ao transporte público. Nós vamos, sim, incentivar o uso da bicicleta. É fundamental que a bicicleta seja um meio, inclusive, de transporte, porque a pessoa, vou dar um exemplo aqui, que a pessoa, ela mora no Desvio Risso, e ela não precisa, e ela trabalha na REC, ela não precisa ir de carro ou de ônibus até na REC, ela pode, uma parte do seu trajeto pode ser feita de bicicleta. Agora, nós temos que nas estações de transbordo dar condições que a bicicleta dela fique ali durante o dia. Armazenar. Né? Isso acontece no mundo inteiro, porque Caxias do Sul não pode fazer? E essa história, Caxias tem muito morro, Caxias é frio, eu disse, gente... Quem anda de bicicleta? E hoje as bicicletas evoluíram muito, então isso não é desculpa para não fazer. Nós temos que incentivar, sim. Então isso faz parte da infraestrutura. Grandes obras, Beverly. O último e único viaduto de Caxias do Sul foi inaugurado em 2009. Viaduto Campo dos Bugres, saída para Farroupilha. Governo Sartori. Vocês imaginem a cidade de Caxias do Sul hoje sem o viaduto na saída para Farroupilha. O trânsito ia parar lá no Monumento Imigrante, ia parar dentro de Farroupilha. E não é brincadeira isso, é sério. Né? É pesado. Se nós não tivéssemos duplicado as perimetrais naquele período, né? Como é que seria o impacto hoje? Agora, a gente vê viaduto em São Leopoldo, vê viaduto em Sapucaia, vê viaduto em Canoas, não vê viaduto em Caxias. Se a gente quer que o desenvolvimento econômico ande, que a gente tenha agilidade nos processos, nós precisamos de grandes obras. O município tem condições de bancar elas? Não tem. Mas nós temos que ter a capacidade de fazer projetos e buscar recursos, como aconteceu em outros momentos. Então nós temos que ter, sim, grandes obras de volta em Caxias do Sul. O asfaltamento no interior foram grandes obras e a gente conversa com a Rádio São Francisco, tem uma entrada muito grande no interior. Conversa com os agricultores que na sua época não existia asfalto para tirar a sua carga e levar para o Ceasa. O quanto ele perdia da carga quando ela vinha batendo na estrada de chão. Chega a ser 20%. Então a gente tem que pensar, de cada 5 cargas ele perdia uma. Olha o impacto que isso tem na vida desse agricultor. O município precisa fazer grandes obras. O município é a segunda maior cidade do estado. Nós temos que ter projetos. Caxias do Sul precisa de projeto urgente de grandes obras. Tu vai fazer quantos viadutos? Eu quero fazer ao menos um. Ao menos um. Se cada prefeito tivesse feito um viaduto, a mobilidade era outra em Caxias hoje. Se tivesse que escolher esse um viaduto, onde você faria? Tem pontos bem complicados, Daniel, aqui na cidade, e não sei se teria um para te falar, mas eu acho que essa BR-116 com bairro Cruzeiro, né, é um deslocamento norte-sul, leste-oeste num ponto da cidade de Caxias do Sul. Aí tu pega a perimetral norte com a BR-116 lá próximo da Polícia Federal. É outro lugar absurdo.
Aí nós temos a rótula da Randon ali. Então são vários pontos. Qual deles o principal? Eu acho que tem que ter um estudo de impacto de trânsito para dizer onde é o principal. E aí que se busque ao menos um, né, que a gente possa entregar ao menos um para a sociedade, obviamente com captação de recursos. O município não tem como bancar hoje um viaduto. E não dá para vir aqui e falar uma inverdade para as pessoas. Qual a sua visão sobre a participação de Caxias do Sul na recuperação de pontes, levando em consideração que precisamos ligar os municípios para tudo fluir? É fundamental. É o que eu comentei lá no início, né? A minha visão regional de cidade é isso também. Nós temos que permanentemente estar em contato com os municípios próximos, porque a gente faz divisa com muitos municípios aqui. Flores da Cunha, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, toda aquela parte de cima lá a gente faz divisa, né? Se tu não faz divisa territorial, mas é muito próximo tudo isso, né? Farroupilha, Flores da Cunha aqui. Então, o impacto de Caxias é muito grande na região. E é por isso que eu disse que Caxias do Sul tem que assumir essa liderança. E aí tem as estradas do interior, né? Que precisam, essas pontes todas, algumas que ainda tem lugares de Caxias do Sul que ainda não estão liberados. Né? E aí a gente vai falar em outras questões, né? Da limpeza da cidade, da zeladoria da cidade. É impacto de infraestrutura isso. Vou dar um outro impacto, Beverly, que é uma área que eu defendo muito, que é o turismo. Mas tu vai falar para nós... Só dar um exemplo de infraestrutura. O turista chega em Caxias do Sul hoje, ele não sabe nenhum monumento o que é. Porque não tem nenhuma placa. Eu desafio a gente lá na praça agora... A pessoa que está caminhando na praça agora, vai lá em qualquer monumento da Praça Dante Alighieri e veja se em algum dos monumentos tem a placa dizendo o que é o monumento. Beverly, fazemos mais um intervalo comercial, voltamos em seguida. Nós estamos nesse sábado aqui no Vitrine de Negócios, na São Francisco, conversando com o candidato à Prefeitura de Caxias do Sul, Felipe Grimmelmaier. Tua Rádio. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h42. Por mais esporte, saúde, educação, segurança e a volta do orçamento participativo, vote Valmor Flores, 13610 Denise 13. É o povo decidido junto por uma Caxias melhor. Renato Oliveira, 65654. Rose Frigeri, 13013. Valtair Moraes, 13654. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Programação eleitoral gratuita, lei número 9.504/97. 15 graus. Alô? Preciso da sua senha. Corre que é golpe. Aqui no Sicredi, sua segurança é prioridade. Não solicitamos a senha do aplicativo e nem pedimos para você realizar ou confirmar transações por telefone ou mensagem de texto. Tenha cuidado com golpistas. Eles podem se passar por instituições financeiras ao telefone. Procure sempre os canais oficiais do Sicredi. Em caso de dúvida, você pode nos chamar pelo WhatsApp 51 3358 4770 ou ir até uma agência. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos, dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. A Ótica Martinato tem as últimas novidades em armações e óculos de sol. Das cores suaves aos tons mais vibrantes, cada opção de armação traz seu próprio charme e realça sua beleza de maneira única. E claro, com as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, Avenida Júlio, 1867.
A Casas Vacariense constrói casas de madeira e alvenaria para você, com opções de financiamentos pela Caixa. Venha nos visitar no nosso escritório em Caxias do Sul, na Rua Andrade Neves 448, pertinho da rodoviária. Já entregamos mais de 20 mil obras. Venha construir conosco. Casas Vacariense. Ligue agora, 549-9657-0271. E com vocês, Scalco, 22 Prefeito. Olá, eu sou o Scalco, eu sou candidato a prefeito de Caxias do Sul e gostaria de te fazer uma pergunta. Você está feliz com a Caxias em que vive hoje ou acha que poderia ser melhor? Pra gente que ama Caxias, é difícil admitir que ela poderia ser muito mais, mas infelizmente não é. E isso precisa mudar, e já. Vem com a gente. Quero mais Caxias já. Coligação do Futuro é agora. PL, PP, Podemos, Novo. Tua Rádio. Nove horas 45 minutos, estamos indo para a última parte do programa Vitrine de Negócios, hoje aqui conversando com o Felipe Grimmelmaier, candidato à Prefeitura de Caxias do Sul. Você tem mais 4 semanas, as eleições é no dia 6 de outubro, né? É verdade, né? Então aqui hoje o Felipe, nos próximos 3 finais de semana, os outros candidatos. Tu tem aí a relação dos candidatos da sequência? Só para que o Sim, o próximo sábado, candidato Scalco, na sequência, candidata Denise Pessoa, e na sequência, o último será Adilódio Domênico. Muito bem. Eu trago para mim aqui, Felipe, Daniel, eu tenho diversas perguntas, mas eu sei que nós vamos agora dar uma funilada, são faltando 12 minutos de programa. Mas, Felipe, uma das áreas caras em Caxias do Sul, para todo caxiense, principalmente também na área econômica, não é? É a área do turismo. Como é que o que vocês têm no plano de governo, né, que pode chamar a atenção da nossa população? Eu vou tentar ser bem breve, porque eu gostaria de ficar falando em turismo aqui 1 hora. Mas, acho que a nossa grande proposta para o turismo aqui, e é algo que já deu muito certo no esporte e na cultura, que é o FIESPORT e o Financiarte, então nós criaremos o Financiamento Municipal do Turismo, que é o incentivo às empresas e entidades locais, porque o nosso trade é muito forte, mas o município precisa incentivar mais. Eu sempre digo, Caxias do Sul tem tudo e pouco aproveita, né? Nós temos muita possibilidade para o turismo aqui. Temos centro histórico, temos centro, temos monumentos, temos interior, temos vinícolas, temos cervejarias, temos gastronomia, temos turismo esportivo, temos turismo industrial, temos muito disso. Caxias do Sul precisa se vender mais, precisa se apresentar mais para o turismo. E é uma das grandes possibilidades de entrada de recursos para as cidades. Praticamente o mundo inteiro investe no turismo e Caxias do Sul precisa entrar nessa linha porque tem muito empreendedor em Caxias do Sul. Nós temos uma grande rede hoteleira, nós temos ótimos sindicatos que fazem um grande trabalho. Então nós investiremos muito no turismo em Caxias do Sul porque a gente tem o turismo como visão estratégica de governo. Então, nós criaremos o financiamento municipal do turismo e impulsionaremos os roteiros já existentes. Nós temos turismo religioso muito forte aqui em Caxias do Sul. Temos obras nas igrejas, temos, enfim, uma grande quantidade de espaços no turismo que devem ser apropriados pelo município. Nós criaremos, inclusive, um programa de engajamento comunitário, que é que a comunidade entenda o que é Caxias do Sul, que a comunidade fale bem de Caxias do Sul, que conheça Caxias do Sul. E na nossa visão, eu tenho mestrado em turismo, na nossa visão, o engajamento comunitário é fundamental para que a cidade possa se vender. Que as pessoas de Caxias do Sul, independentemente de onde moram na cidade, possam saber quem é Caxias do Sul. Então, o turismo tem um espaço muito especial no nosso governo. Segurança pública, candidato. Suas principais propostas, porque a gente sabe que segurança pública no município muitas vezes fica, não vou usar a palavra diminuída, mas de responsabilidade maior do Estado. Né? O que dá para fazer na segurança pública em Caxias? Bom, primeiro, segurança pública. Eu fui presidente da Comissão do Idoso em Caxias do Sul e nós conquistamos o cartório do idoso para a cidade. Isso é fundamental porque vamos voltar lá, né? A inversão da pirâmide, né? A quantidade de idosos estão aumentando em Caxias do Sul e os crimes contra os idosos cada vez mais aumentam. Então nós conquistamos junto ao governo do estado, no meu penúltimo mandato, conquistamos o cartório do idoso e está em funcionamento. E agora a luta é para que a gente tenha a patrulha do idoso nos moldes da patrulha Maria da Penha, né? Pela quantidade de idosos em Caxias do Sul. Nós, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social,
Isso é o fundamental. É proteção social. Nós temos que prevenir ações, porque quem faz a repressão é o governo do Estado, Brigada Militar, Polícia Civil e esses outros órgãos, Polícia Federal, enfim. Então, nós somos favoráveis ao policiamento comunitário, parceria do município com o governo do Estado. Somos favoráveis a isso. Infelizmente, tivemos um governo em Caxias do Sul que praticamente destruiu esse convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos favoráveis a isso. Nós somos favoráveis, aí vou entrar na área da educação nesse momento, favoráveis à retomada efetiva das CIPAVs, que são as Comissões Internas de Prevenção à Violência Escolar. Isso é fundamental, porque é um trabalho da Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura, entrando nas escolas e mostrando essa realidade. Então, nós vamos fortalecer e muito as CIPAVs. A modernização da inteligência é fundamental, que o município possa atuar, né, mantendo essa questão das câmeras de monitoramento. A parceria com a Guarda Municipal é importantíssima. E o grupo de gestão integrada da segurança também, nós temos como isso fundamental a retomada dele de forma efetiva. Então, resumidamente para vocês aqui, eu sei que o tempo está passando, segurança, a nossa visão é essa. Mas esse é um espaço também para apresentar as propostas, candidato. Pode concluir bem os seus raciocínios, embora a gente tenha mesclado bastante os temas, eles se interligam, né? Eu queria aproveitar o ensejo, já mencionaste sobre educação em outros olhares, né, em outras áreas também, porque eles se interligam, mas eu queria focar agora em educação mesmo, né, como um desafio, também oportunidade. A gente sabe que a judicialização tem sido um desafio do município de Caxias do Sul, né, judicialização para as vagas escolares, não só na educação infantil, e também a questão da inclusão, que tem sido um assunto muito recorrente em Caxias do Sul, porque vem avançando isso. Já temos avanços com a questão do autismo, a deficiência intelectual, mas ainda é uma área bastante nevrálgica. Quais são suas propostas sobre educação em Caxias do Sul? Eu vou ter que tratar, Beverly, essa questão da educação e dessa questão desses temáticas do autismo, eu tenho que misturar com a saúde. Não tem como fazer uma coisa isolada, né? Educação especificamente, tá? Já falamos antes que nós não temos preconceito com a contratação de vagas independentemente do formato, né? Reafirmo isso. A gente acredita que a qualificação dos professores e do corpo das escolas é fundamental permanentemente, isso é importantíssimo. Parceria do município com o Estado. Existem prédios do Estado que estão pouco utilizados e eu acho que o município pode ocupar esses espaços, não tendo a necessidade de construir novos prédios, né? Então, a parceria com o Estado para nós é fundamental. A gente pode fazer parceria com as universidades também, que tem salas vagas hoje. Não temos preconceito com relação a isso, acho que é importante, inclusive, né? As PPPs também é algo que para nós é importante. O trabalho com relação à evasão escolar e ao analfabetismo deve ser retomado. Nós precisamos disso, a gente já percebe na rua esses números aumentando, isso para nós tá evidente. Agora, com relação à educação, levando para a saúde, né? A questão do autismo, a questão do câncer infantil, o diabetes tipo 1, que atinge diretamente as crianças. Tem um movimento que eu tenho ajudado muito, que é o Gotas de Vida, que são as crianças que têm diabetes tipo 1, que precisa de um monitoramento permanente. Nós estamos lutando muito para que o município possa entregar para essas famílias o Libre, que é um equipamento que possa fazer a medição diariamente, o tempo inteiro dessas crianças, né? Porque essas crianças, pessoas terem ideia, elas recebem em torno de 20 picadas por dia para monitorar diabetes. Então, é muito, muito grave isso. Então, nós estamos trabalhando. O Primeira Infância Melhor, na nossa visão, é fundamental que ele seja potencializado. Já deu resultado, já deu certo. O Bebê Tem Hora Certa, retomar esse programa é importantíssimo, porque existem muitas adolescentes e crianças grávidas em Caxias do Sul. Precisamos retomar isso. É uma parceria da Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, para chegar nessas meninas e instruir, né, do que é ter uma criança, do que é engravidar. Então, trabalhar essa questão preventiva também. Integração do sistema é fundamental. Aquisição e distribuição de medicamentos, nós precisamos descentralizar essa questão da saúde, ela é fundamental. Já falei antes na compra através de chamamento público de exames, né, e de consultas. A saúde mental, o município precisa pensar de forma séria na saúde mental, psicológica ou psiquiátrica. A pandemia e as tragédias trouxeram um impacto psicológico muito grande
muito grande, nós não estamos sabendo lidar com isso. O município precisa ter um plano de saúde mental muito forte, sejam eles para a população ou para os próprios servidores. Tem que pensar nisso de forma séria. Eu tenho um irmão que é psiquiatra, então eu converso muito com ele com relação a isso. E diversas possibilidades surgem nesse campo. Outra situação que para nós é fundamental, equipe estratégia da saúde da família. Nós temos só 50% da cidade hoje abrangida por esse programa. É o menor percentual de toda a região e nós temos que ampliar isso, porque aí nós vamos trabalhar realmente a prevenção. Nós somos defensores da prevenção na saúde, na educação, porque a gente evita diversas situações lá na frente. Então, a equipe estratégia de saúde e família é fundamental para que a gente possa ter o retorno e ter uma análise maior e a chegada na frente das dificuldades das doenças nas casas das famílias. Então, né, é um contexto todo, educação, saúde, para que a gente possa ter um resultado positivo. Eu preciso passar para o nosso ouvinte também, qual é a sua visão com relação à área social? Já que, vírgula, né, quando o prefeito Sartori era prefeito de Caxias do Sul, quando o José Ivo Sartori era prefeito de Caxias do Sul, do seu partido, né, ele várias vezes aqui nos microfones da São Francisco revelou, né, que se gastava em torno de 54% Exatamente. com a área social. Como é que o senhor vê isso? A área social é fundamental, né? A gente já comentou... E aí eu emendo, onde é que esse elastiquinho aqui que chama dinheiro, né? Como é que faz para conseguir botar tudo isso dentro? Cuiava, prevenção. Nós temos que ser, o município tem que ser ativo. Nós falamos dos migrantes e imigrantes antes. Nós temos uma quantidade de morador de rua hoje na cidade, todo mundo enxerga. Tu sai de casa, tu enxerga um morador de rua. O município tem que fazer busca ativa. Nós temos profissionais extremamente competentes dentro da Fundação de Ciência Social. O município tem que fazer busca ativa deles. Tem que oferecer oportunidades, oferecer cursos, oferecer possibilidades para essas pessoas. Nós sabemos que tem... E aí eu volto na questão psicológica, psiquiátrica. Né? Onde é que está a atuação da saúde mental do município hoje? Nesses fatores todos. Tem que ser ampliada. Que não está dando certo. Se nós temos lá em torno de 1.500 moradores de rua, né? E eu sou um cara que conhece essa realidade porque eu vejo isso. Eu sou corredor de rua. Normalmente, os meus treinos eu saio às 5 horas da manhã para correr. Se a gente acha que tem bastante morador de rua às 9 da manhã, vocês não imaginem quantos tem às 5 da manhã. E é em todos os bairros da cidade. É muito grave, muito triste isso. Então, o social precisa ter um tratamento especial. E o social, o que é? O social é habitação também. Né? Social são os CAPs. Social é o CES. É a pessoa não precisar se deslocar do seu bairro e vir até aqui ao centro, ficar numa fila no dia de chuva e frio, quando esse movimento pode ser descentralizado. Né? O município tem que adquirir mais remédios e descentralizar isso para fazer a entrega lá nas comunidades. Então, dentro da questão social, tem a habitação. É a manutenção do REURB, por exemplo. Isso dá segurança jurídica, isso dá garantia para as pessoas. É um programa de moradia popular, é a revitalização de áreas degradadas, é levar confiança para essas pessoas também. Então, são várias ações e muitas delas existem recursos para isso. E as que tu não tem recurso, tu tem que ter projeto e captação. E eu reforço a importância de nós termos um escritório em Brasília. Muito passa por Brasília. Quem não tem contato com Brasília, não tem recurso. E é por isso que eu digo, a nossa chapa tem condições de conversar tanto com o governo do estado como com o governo federal, independentemente de quem seja o presidente ou o partido do presidente ou do governador. Porque daqui 2 anos eles podem ser que troquem. O Estado vai trocar com certeza. Né? Então é um conjunto de fatores, mas nós temos que atuar na prevenção. Nós temos que encerrar às 10 em ponto, né? Então temos aqui 1 minuto e meio ainda de considerações finais, então, Felipe, por favor. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade da tua Rádio São Francisco e da gente estar aqui hoje. Né? Eu tenho convicção daquilo que a gente acredita de Caxias do Sul, da retomada do projeto de futuro que começou lá atrás com o governo José Ivo Sartori e que a gente possa implementar muitas ações urgentes para Caxias hoje, mas pensar Caxias para o futuro. Nós temos que visualizar Caxias do futuro. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui ao MDB e ao PSD e ao meu vice, o Michel Piloneto. E eu tenho certeza que a nossa visão de cidade, pensando a cidade de forma regional, pensando Caxias do Sul do tamanho que ela é, pensando Caxias do Sul
da importância que ela tem para a sociedade, para a cidade, das pessoas que acordam cedo, que vão dormir tarde, que vivem a cidade no dia a dia. Quem vem de fora para trabalhar aqui também tem esse impacto. Quem veio morar em Caxias do Sul e precisa do atendimento da prefeitura. Quem mora aqui precisa da prefeitura. Nós precisamos de uma cidade que converse e que esteja mais unida para fazer Caxias do Sul voltar a ser feliz como foi em outros momentos. Então, eu humildemente venho aqui agradecer vocês e também pedir o voto, dia 6 de outubro, Felipe e Michel, é 15, para que a gente possa ter uma Caxias do futuro cada vez melhor, para Caxias do Sul voltar a ser feliz. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe Grimmermeier, obrigado, Daniel Rodrigues, obrigado, Beverly, né? Na convicção absoluta também, como nós somos pessoas de convicção, né? O programa Vitrine de Negócios colocou aqui na vitrine um candidato a prefeito de Caxias do Sul e nós fizemos uma conversa agradabilíssima. Voltamos no próximo sábado, já convidando você que nos acompanha aqui no Vitrine de Negócios, você que acompanha São Francisco das 8h30 às 10 da manhã. Estaremos aqui então com outro candidato à Prefeitura de Caxias do Sul, que é o Maurício Scalco, que estará conosco no próximo sábado. Um bom final de semana a todos, um feliz 7 de setembro, tchau! Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Vitrine